Seja bem-vindo ao programa Reviva. É muito bom recebê-lo para iniciarmos hoje uma nova série do nosso programa Reviva. Você que já está acostumado com esse programa, sabe que aqui é o espaço para você que ama a igreja local, para você que tem preocupações com a igreja local, com a liderança da igreja, com os ministérios da igreja, com os diversos aspectos que podem contribuir para que a sua igreja seja mais efetiva, mais bíblica, inclusive, no cumprimento da missão que nós recebemos ao sermos chamados para ser igreja no mundo, nas nossas cidades, nos nossos bairros. É muito bom recebê-lo aqui. Por favor, compartilhe esse link com a sua liderança, compartilhe esse link com o seu pastor, ou se você é o pastor da sua igreja, compartilhe esse link com o seu conselho local, com as pessoas que podem te ajudar no processo de fazer uma igreja cada vez mais missionária para as nossas cidades, para os nossos bairros. Nós terminamos uma série sobre revitalização. Se você não assistiu, eu te convido a procurar aqui na TV Viva a Promessa os programas Por que Revitalizar. São 8 ou 9 episódios sobre o tema da revitalização. Mas hoje nós vamos começar uma conversa sobre algo muito importante para a vida de uma igreja local. É bem verdade que isso não tem feito parte dos nossos planejamentos e da nossa mentalidade como igreja local, mas o programa Reviva desta série tem a intenção de desafiar a gente a entender que igrejas locais plantam novas igrejas. Igrejas locais precisam entender o seu papel na plantação, na expansão do reino de Deus por meio da plantação de novas igrejas, mas isso a gente conversa daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta. Privilégio ter você aqui conosco assistindo ao vivo ou em qualquer outro momento que você pegar para assistir esse episódio, o primeiro episódio dessa série sobre esse tema, igrejas locais plantam novas igrejas. E para essa conversa, nós estamos aqui hoje recebendo o pastor Alex, pastor da igreja ali em Barão Geraldo, conhecido nosso aqui no programa Reviva, que tem nos ajudado bastante na construção dessas abordagens da missão. Seja bem-vindo, pastor Alex. Oi, Júnior, obrigado. É um privilégio poder estar aqui de novo, né? Me sinto honrado por poder participar aqui dessa nova temporada, né? Do programa Reviva. A gente pôde participar no comecinho, né, da primeira né, temporada. Primeira temporada. E a gente está aqui hoje para contribuir agora falando sobre plantação. Muito bom estar aqui. Legal. Bom, antes de me dirigir diretamente a ele, ainda falando com você que está em casa, compartilhe esse link, porque eu acho que trazer para as nossas igrejas locais essa mentalidade da plantação é algo muito significativo e importante para a realidade que nós estamos vivendo, de desenvolver, de focar as nossas igrejas para a missão. Eu penso que vale a pena você incentivar pessoas a assistir essa série de programas. Por que hoje começamos eu e o pastor Alex aqui? Nós faremos 2 programas focados na base bíblica da plantação de igrejas. Como você sabe, quem acompanha o Reviva, desde que ele não chama Reviva, né? Lá nos primeiros episódios, quando a gente apresentou um pouco sobre a comissão de revitalização e plantação de igrejas, nós temos apresentado as abordagens da missão. Uma das abordagens é a revitalização, que nós fizemos uma série sobre ela, quem sabe voltaremos a fazer outra série sobre a revitalização. Uma segunda abordagem é a abordagem da plantação de igrejas. E a terceira abordagem, a abordagem da missão urbana. Nós também teremos uma série focada na proposta da missão urbana. Mas eu e o pastor Alex estamos aqui, a gente tem feito parte desse processo de construção dessa nova mentalidade, dessa mentalidade da plantação de igrejas. E o pastor Alex, dentro da comissão de revitalização e plantação, ele tem liderado essa frente. É uma frente difícil, porque a gente está aprendendo junto, né? Aprendendo, fazendo e sendo desafiado a tentar criar essa mentalidade para as nossas igrejas locais, né, Alex? Sim, verdade. Assim como a gente falou do desafio da revitalização, né, das nossas igrejas, considerando todo
o nosso histórico, né, o tempo que nós temos em cada uma dessas igrejas, o desafio de revitalizar, né, de se entender esse processo de revitalização, o desafio de plantação talvez ainda seja maior, né? Maior. Porque, de fato, a gente está falando de algo que a gente vai na prática, no dia a dia, né? Tentando fazer, às vezes com erros, com acertos, mas a gente está provocado, né, por Deus nos últimos anos a pensar mais em missão. Graças a Deus é o que a igreja tem feito e tem tentado avançar nessa linha. Muito bem. Bom, vamos tentar caminhar aqui. Vamos lá. A proposta da série como um todo é desenvolver uma afirmação ou uma mentalidade. Igrejas saudáveis plantam novas igrejas. Plantam novas igrejas. Em vez da gente defender isso assim num único episódio, eu acho que todos os episódios eles querem trazer essa consciência, que as igrejas locais se sintam despertadas para a possibilidade da plantação, né? Ao longo do tempo, pensando na nossa realidade institucional, parece que a plantação de novas igrejas ela é uma responsabilidade dos órgãos administrativos, né? Sim. Ou de uma regional, ou de uma geral, ou de uma junta de missões. E, obviamente, que esses entes administrativos têm um papel, e eu acho que ainda terão por muitos anos um papel muito importante nessa demanda da expansão, da identificação de bairros, cidades, países que precisam ou que nós podemos, como promessa, né, alcançar pelo Evangelho. Mas, do ponto de vista bíblico, nós temos uma realidade que a igreja local tem uma forte participação nisso, né? É isso. E a gente tem desenvolvido isso, inclusive, nas lideranças administrativas, que nós precisamos criar essa mentalidade, né? Sim. Que às vezes um projeto de plantação pode nascer a partir de uma igreja local, que tem lá esse chamado, esse desejo, na verdade, não é nem somente um chamado a um desejo, realmente faz parte do que é ser igreja, né? Sim. E talvez o desafio vir da igreja local para esses órgãos administrativos para a gente seguir, não é isso? Sim, é muito legal, né, a gente ter conseguido, né, avançar nessa mentalidade que parece que de fato é a mentalidade do Novo Testamento, né? No Novo Testamento quem planta não é a igreja institucional, né, mas sobretudo é a igreja orgânica, a igreja local, né? Sim. Cada igreja local, naturalmente, parece que ela entra nesse processo de reprodução, né? De plantação. E graças a Deus a gente tem chegado nessa proposta, nessa mentalidade de entender que uma igreja pode ser plantada com vários braços, né? Com vários parceiros. E sobretudo, esse desafio precisa surgir lá na igreja local. Essa igreja precisa se desenvolver, ela precisa adquirir condições de se autossustentar e também na sequência além de ser autogovernável, né, de também se autorreproduzir, né, de plantar novas igrejas. A gente tem caminhado, graças a Deus. Eu acho que esse é o caminho mesmo do Novo Testamento. É isso, é um desafio, por isso que a gente continua convidando você, líder, pessoa que se preocupa com a igreja local, compartilhe essa série, a série que igrejas locais plantam novas igrejas, porque realmente aqui esse programa Reviva, nessa série, tem um esforço duplo, que é não somente apresentar um conteúdo, mas também contribuir para a criação desta mentalidade de plantação. Bom, nós, como eu estou dizendo, a gente vai fazer 2 episódios, eu e você aqui. Talvez nos próximos episódios você continue, a gente chame mais alguns outros aqui para a mesa, para a conversa, mas a gente vai focar na base bíblica da plantação. Depois a gente vai falar sobre necessidade prática, Sim. Primeiros passos na plantação, talvez alguns exemplos práticos da plantação, daquilo que a gente já tem vivido, mas hoje e o próximo programa, base bíblica. Para isso, eu queria começar, antes mesmo de citarmos bases bíblicas aqui, um dado contextual de uma frase do livro Para Onde Vai a Igreja, do Ed Gibbs. Ed Gibbs. Ele é um teólogo, um estudioso do tema, é um missiólogo, né? E ele tem uma frase que eu acho muito interessante. Quem talvez já ouviu as nossas palestras de missão aí nas Conferência Uma, no Unificado, talvez já se deparou com essa
com essa frase do Ed Gibbs. Porque, na verdade, ela é contextual, mas ela ajuda a defender a necessidade bíblica da visão de plantação de igrejas. Ele diz assim, entre aspas aqui, a igreja precisa sair do modelo constantiniano, que presume uma cultura com igreja, para um modelo apostólico, projetado para penetrar nos vastos segmentos sem igreja da sociedade. O que ele está dizendo aqui é que, para tentar traduzir o que ele disse, né, a igreja, por talvez mais do que 1000 anos, viveu debaixo de um modelo em que a base católica é a base da sociedade, né? Apontar para Constantino é apontar para a ideia daquele imperador romano que assume o catolicismo como religião oficial do império, e a partir ali de 300, 400 depois de Cristo, isso se torna a base da sociedade, vai se solidificar ali até mais ou menos 1000 depois de Cristo e segue quase que até 1800, 1900, 1950 como uma base muito clara, né? A gente vivia dentro de uma base em que mesmo a pessoa não sendo cristã, mas a base cultural da sociedade era cristã, né? Sim. E aí a gente entra num modelo a partir de revolução sexual dos anos 60, a revolução do rock, outras questões que vão acontecendo nas décadas de 70, 80, 90, com a chegada mais claramente do que a gente chama de pós-modernidade, ou modernidade tardia, modernidade líquida, tantos termos para isso, né? Mas a gente chega num tempo em que a gente volta a ter uma cara cultural mais com o tempo dos apóstolos, paganizada, secularizada, Sim. cheia de ídolos, e parece que os apóstolos pregaram numa realidade, na verdade, nós estamos vivendo para pregar e ser igreja numa realidade muito parecida com as dos apóstolos, do que parecida com a década de 50, da década de 40, que era um modelo em que a cultura cristã estava disseminada, né? Sim, ele está desafiando a gente a perceber, né, que nesse contexto que nós vivemos, não dá mais para pregar debaixo do pressuposto, né, de que a cosmovisão das pessoas é uma cosmovisão cristã. Isso. Mas está desafiando a gente a olhar lá para trás, né, para o tempo dos apóstolos, que começam a entrar dentro dessa sociedade que você falou, é uma sociedade paganizada, idólatra, né? Então, o nosso desafio hoje não é diferente desse, o desafio de quem vive nesse tempo, né? Um outro teólogo muito importante dentro dessa área aqui, a gente vai até citar ele na sequência, que é o Timothy Keller. Ele aproveita a pandemia, esse período de pandemia, e ele fala que todas as igrejas devem ser replantadas, né, nesse novo tempo. Penso que até esse tema já foi abordado no tema da revitalização, né? Sim. De alguma forma também. Mas quando ele cita isso, que parece até ser uma fala radical, né? Dizer que todas as igrejas precisam ser replantadas, é justamente nesse contexto, né, que você está citando aí, que o Ed Gibbs menciona, que é a proposta de um mundo que não é cristão, mais, né? Alguns teólogos vão chamar esse nosso mundo de mundo pós-cristão. Então a gente não está falando mais para uma sociedade, né, que é afeita aos valores bíblicos, uma sociedade que defende, né, valores morais, como você citou lá na década de 50, 60, que eram muito correlacionados com aquilo que a Bíblia ensina para a gente, né? Sim. A sociedade hoje é uma sociedade pós-cristã. Assim como a gente falou que continentes como o continente europeu se secularizou, e às vezes a gente olha muito só para esse continente, né, e se esquece de entender que com essa globalização hoje que nós vivemos, todos os ambientes, inclusive o lugar que cada igreja local nossa está lá, são ambientes que necessitam da pregação do evangelho como se nunca tivessem sido alcançados, né? Essa é a ideia dele, de pregar
num contexto apostólico, não num contexto constantiniano. E eu acho que isso reforça olharmos para as bases bíblicas da plantação, porque se nós vivemos igreja num contexto que se parece mais com o tempo apostólico do que com os séculos 17, 18, 19 e 20, voltar-se para a Bíblia, voltar-se para as bases e os princípios da evangelização, da missão, é importantíssimo. Porque, ao mesmo tempo que vai nos oferecer a base bíblica e que nos garante integridade bíblica naquilo que fazemos, também vai nos oferecer princípios de contexto, né? De contextualização da mensagem, porque Sim. eles pregam em contextos paganizados. Hoje a nossa paganização é uma paganização mais secularizada, né? Lá a paganização, a idolatria é religiosa, né? Hoje a gente tem uma idolatria e um paganismo secular, né? Por vezes não baseado num Deus religioso, mas em deuses do materialismo, Sim. dos pensamentos filosóficos, das pautas diversas. Enfim, é óbvio, nosso tempo é diferente, mas ele conversa com aqueles primeiros anos da igreja cristã, quando, principalmente a partir ali de Antioquia, né? Paulo sai com a equipe missionária pregando ali na Ásia, na Europa, num contexto em que as pessoas, por vezes, não conheciam Antigo Testamento, não conheciam Bíblia, né? Sim, é verdade. Se a gente seguir aqui, para a gente entrar de vez, talvez, qual seria aí, Alex, a primeira, ou talvez não a primeira, né? Que eu acho que as primeiras vão estar em Atos, mas assim, a referência mais explícita do termo, porque também o termo plantação, para algumas pessoas ainda gera alguma... que é, né? Por que usar plantação, né? Eu vejo alguns falando assim, implantação de igreja, né? Sim. Mas não é implantação, né? O que a gente fala é plantação mesmo. Plantar mesmo, né? Qual é a referência bíblica mais explícita disso e por que talvez é o melhor termo para a gente pensar a igreja local? Eu acho que a principal referência que a gente tem tá em Coríntios, né, na verdade, no capítulo 3. Eu acho que é um texto muito conhecido nosso, quando Paulo ele fala dessa parceria que ele mesmo estabelece com Apolo. Então ele fala, eu plantei, né? A ideia aqui, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem trazia o crescimento. De modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas Deus que traz, que efetua o crescimento. É a primeira carta. É a primeira carta de Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7, né? Esse fenômeno chamado plantação não é novo. Ele é apresentado para a gente em todo o Novo Testamento, né? O Novo Testamento fala de plantar igrejas, né? Da estratégia deliberada, né? De alcançar novos lugares, novas cidades e fixar ali, né? Uma base do Evangelho. Sobretudo o livro de Atos, ele vai tratar para a gente de vários exemplos, né? Nesse sentido. Eu acho que o grande exponencial desse movimento é o próprio Paulo, né? Sim. O grande plantador de igrejas do Novo Testamento. Então, quando a gente fala se existe base bíblica para a plantação, é claro para a gente que no Novo Testamento a plantação é um movimento natural da igreja. Igrejas vão nascendo nesses movimentos evangelísticos, né, de Paulo, dos primeiros cristãos. Igrejas vão nascendo em diversos lugares e daqui a pouco elas estão consolidadas e geram novas igrejas, plantam novas igrejas. Então esse é um movimento que não é uma nova moda, né? Não é uma nova tendência, mas é um movimento natural do Novo Testamento. E o termo remete a isso, né? Paulo não diz assim, eu abri uma igreja, né? Ou mesmo assim, uma igreja nasceu. Sim. Eu acho que o processo de plantação conversa com o princípio bíblico da organicidade e da naturalidade que cristãos
fazem novos cristãos ou que igrejas locais plantam novas igrejas, né? Sim. Porque ali é lançada a semente do evangelho e ali começa, em torno da semente do evangelho, produzir pequenos ramos, né? Que vão gerar os primeiros frutos e é frágil. Uma planta, ela tem essa fragilidade, né? Ela começa com certa fragilidade, não há maturidade num grupo de pessoas que acabaram de receber o evangelho, né? Sim. Eles estão, muitos, no contexto de Atos, estão ouvindo falar sobre Jeová, sobre as profecias do Antigo Testamento pela primeira vez. Óbvio, no próximo programa a gente vai falar um pouquinho das estratégias. Existe um grupo que já tem, nas estratégias de Paulo principalmente, né? Um bom grupo tem conhecimento de base de Antigo Testamento, né? Mas mesmo assim, a ideia de se reunir em torno de Jesus é uma ideia nova e que é isso mesmo, assim, Paulo, o texto aí, né, que você leu pra gente, Paulo planta e vem alguém para regar, né? Para regar e para garantir alguma segurança para aquilo crescer, né? E aí eu já entraria direto, você até já citou um pouco dessa linha de Paulo. Quais são os princípios bíblicos que a gente vê nessa atuação de Paulo quando ele chega numa cidade, né? Sim. Ele chega numa cidade e ele vai plantar. O que significa plantar e regar no contexto que a gente pode ver em Atos a partir do ministério dessa equipe missionária? Óbvio, é bom que todos saibam, né? A gente fica com a impressão que só Paulo abriu igreja, olha eu aqui, ó, plantou igrejas, né? Mas logo tem um grupo de Barnabé, né? Que a gente sabe que tem, porque Barnabé vai com João Marcos, Paulo vai com Silas, mas além desses dois grupos, tem muitos outros grupos de cristãos, como é orgânico, né? Que estão plantando igrejas em novas cidades, em novos pontos onde eles estão, né? Mas olhando aqui para Paulo, a gente volta a falar desses outros grupos daqui a pouco. Quais são os princípios bíblicos que a gente pode enxergar? Citando o Tim Keller de novo, né? Ele vai trazer pelo menos três atividades que Paulo vai desenvolver no seu ministério que fortalece essa ideia desse processo, né? É um processo que começa lá com a semente que é lançada e ela vai sendo cuidada e ela vai crescendo até se consolidar e surgir esses novos ramos. O Tim Keller vai lembrar, Júnior, que o termo que aparece no Novo Testamento, né? Especialmente ele lembra do capítulo 14. A gente lembrar do capítulo 14 de Atos, eu vou pegar aqui só para trazer esse panorama para a gente. O capítulo 14 de Atos, eles chegam em Icônio, tá Paulo e Barnabé, eles vão pregar na sinagoga, muita gente crê, né? Diz o texto, tanto judeus quanto gentios creem. Diz o texto que alguns ficam irritados, né, com essa pregação. Eles ficam bastante tempo ali, pregam corajosamente a palavra. Como é natural, alguns aceitam a palavra, outros rejeitam a palavra, né? Uns são a favor da pregação, outros são contra. Então há uma divisão, né, de pensamentos naquelas pessoas. O texto diz que eles vão conspirar contra os líderes, contra os apóstolos, para maltratá-los. Daí o texto diz que eles saem então e vão para Listra e começam a pregar o evangelho em Listra. E o texto continua dizendo para a gente que, especialmente no versículo, se a gente pegar capítulo 14 de Atos, versículo 6, diz o texto que eles fogem para as cidades de Listra, de Derbe, vão pregar nos seus arredores. Mas lá no versículo 21, o texto diz que eles voltam então, depois de fazer muitos discípulos nos arredores dessas cidades, eles voltam para Icônio, eles voltam para Listra, eles voltam para Antioquia. E o versículo 22 fala que eles fortaleciam e encorajavam os discípulos a permanecer na fé. E o 23 diz ainda que Paulo e Barnabé designaram-lhe presbíteros. Então, em resumo, Paulo tem um ministério de evangelização nessas cidades. Ele passa evangelizando,
mesmo a despeito de todas as dificuldades, parece que há um processo seguinte de reensino, ou de ensinar novamente, que é o que a gente chama de discipulado, né? Então, depois da evangelização, esses locais experimentam um processo de discipulado, um processo de serem ensinados ou reensinados. Eu acho que aqui é a ideia de um ensino constante, né? Sim. É um ensino que não cessa. E uma vez fortalecidos através desse ensino e reensino, o texto diz que Paulo ele estabelece por onde passa líderes locais. Então esse é o processo: evangelização, fortalecimento e encorajamento através do ensino e estabelecimento de líderes locais, de presbíteros, sempre no plural, né, no Novo Testamento, né? Sim. Presbíteros para continuar seguindo com a igreja local. Eu estava falando para você aqui há pouco de uma frase, né, muito interessante, que diz que quando Paulo passa pelas igrejas pela primeira vez, ele deixa discípulos, né? Mas daqui a pouco, quando ele retoma, ele já encontra igrejas consolidadas, né? E com a sua liderança formada. Então, é assim que Paulo parece que experimenta esse processo de plantar, daqui a pouco vem alguém, cuida e rega, e a igreja vai avançando. Você está falando, eu estou pensando aqui, não sei se você vai concordar comigo, e se não concordar, por favor, discorde. Até para que os nossos irmãos e amigos que nos assistem possam refletir. Parece que num modelo constantiniano, que a cultura é uma cultura de igreja, nós estamos acostumados, e eu acho que de alguma forma também a gente cresceu nesse ambiente em que a gente já pula uma etapa, né? A gente trabalha no contexto da doutrina, do dogma, do discipulado. Ensinar verdades bíblicas e reforçar verdades bíblicas. E talvez nós temos um desafio, seja pelo nosso tempo e seja como uma igreja ou igrejas locais que se disponham a fazerem missão, né? A assumir a primeira etapa, né? Muito interessante essa frase final. Passa a primeira vez discípulos. Então esses discípulos receberam as boas novas. E ao receber as boas novas, é óbvio que eles vão precisar receber ensino, discipulado, reensinar, reaprender, serem os termos do texto que você leu, 22 principalmente, né? É fortalecer e encorajar, né? Isso. Então precisa fortalecer porque se precisa fortalecer é porque eles são fracos de alguma forma, isto é, eles não têm firmeza. E encorajar porque virão situações que irão trazer medo, preocupação, vontade de voltar atrás. E então, aí sim o trabalho de discipulado. Mas tudo começa com as boas novas, né? Igrejas que querem plantar novas igrejas que querem ser efetivas nos seus entornos, precisam entender essa necessidade de dedicar tempo e estratégias para essa missão de apresentar as boas novas centrada no Evangelho, centrada em Jesus, né? Sim, eu concordo com você. Que bom. Eu entendo a importância do aspecto da evangelização. É o que a gente começou falando, né, Júnior? Eu acho que as pessoas precisam ser reevangelizadas. A gente parte desse pressuposto de que as pessoas já conhecem Cristo, de que elas já conhecem o Evangelho. Acho que você falou melhor que eu aqui. E na verdade, elas não conhecem mais o Evangelho, né? Os valores do Evangelho foram substituídos pelos valores contemporâneos, né, da nossa cultura. Então, as pessoas precisam de novo enfrentar ou passar por esse processo de reevangelização. É o que Paulo chega fazendo, né? Ele evangeliza. Boas novas. Boas novas. Falando de salvação, Cristo, né? Jesus. O significado de seguir Jesus, né? As implicações de seguir Jesus. Obra de Jesus Cristo. Ele passa fortalecendo isso, explicando isso. Na sequência, você também disse, né? Como é um contexto de muita fragilidade, gente ouvindo o evangelho pelas primeiras vezes, né? Paulo então fortalece e ele encoraja. É que a gente às vezes não consegue compreender dessa forma, né? De que as pessoas da nossa época podem
se parecer muito com essas pessoas que estão ouvindo o evangelho pelas primeiras vezes. Sim. Né? A gente não consegue. Para a gente, todo mundo já é cristão, já conhece a Deus, já conhece Jesus. Então a gente já chega, às vezes, de uma maneira mais pesada, né? Para tratar com essas pessoas, sem apresentar para elas as boas novas do Evangelho. Que a gente tem aprendido que o Evangelho possui boas e más notícias, né? Exatamente. As boas novas do Evangelho possuem boas e más notícias e ambos precisam ser apresentados para as pessoas. Mas deixa eu falar um negócio, é muito dinâmico nesse processo. Paulo é muito... Quando a gente olha para esse processo, parece que é até fácil, né? Sim, isso. Porque é muito dinâmico, né? Ele chega, evangeliza, daqui a pouco ele reensina, discipula, e aí ele cria presbíteros, aí ele sai e está ali uma igreja plantada, né? Essa igreja já está firmada ali. E daqui a pouco essa igreja consolidada, ela já vai gerar outra. Então, parece que o processo é fácil, mas acho que vale a pena a gente dizer aqui que a gente não está sinalizando a facilidade nesse processo, né? Plantar a igreja não é fácil, não é. Evangelizar, discipular, criar liderança não é fácil, mas é o caminho proposto pelo Novo Testamento para a gente. É assim que a igreja crescia, né? E se multiplicava. Muito bem, vamos seguir aqui. Isso, como você disse, é dinâmico e parece que é um ciclo quase que natural, né? Um ciclo natural. Em algum momento nós vemos ali, parece que a igreja, mesmo essa igreja, não foi fácil, porque ela aprendeu isso a duras penas, né? Atos 8 é um referencial disso, né? Sim. A igreja já recebe esse chamado desde o início, né? De ir por todo mundo, levar o evangelho. A gente já lê isso na grande comissão e nós lemos isso depois no início de Atos, né? Isso. Vocês receberam poder. Atos 1:8. Atos 1:8, né? Para irem e serem minhas testemunhas de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Só que aí Atos 8:1, que é exatamente o contrário aí, coincidentemente, de Atos 1:8, né? Nós temos uma perseguição porque a igreja passa alguns anos, parece, presa ali em Jerusalém, né? Concentrada em Jerusalém. É legal esse paralelo, né? Entre Atos 1:8 e Atos 8:1. Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém. Então, testemunhar em Jerusalém parece que não é o mais difícil, né? É falar para gente muito parecida com a gente que tem os mesmos hábitos, né? Mesmos gostos, mesmas preferências, talvez a mesma fé, inclusive. Sim. Mas o texto diz, né? Testemunho em Jerusalém, Judéia, Samaria. Já complicou, né? Já começa a complicar, né? Porque aí é gente que já não pensa exatamente como nós, né? Gente que já se comporta diferente, né? Não sabe se o lugar de adorar é aqui ou se é lá, né? Como diz a samaritana. Já começa a complicar um pouquinho mais. Mas quando Deus diz, vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra, então, imagina o que é isso. Ser testemunha de Jesus em lugares absolutamente paganizados. Sim. Gente que não conhece Deus. Gente que adora milhares de outros deuses, menos o Deus que o povo que é desafiado conhece. Esse é o desafio. De alguma maneira, parece que o povo ele se sente confortável em Jerusalém, ele se sente meio que acomodado em Jerusalém, porque o maior desafio não está em pregar em Jerusalém, o maior desafio está em romper as barreiras de Jerusalém. Então isso traz um certo conforto. Aí Deus, soberano na história, Deus em Atos 8:1, parece que Deus fala, eu vou lembrar esse pessoal de Atos 1:8, né? Sim. E aí o Senhor permite que venha a perseguição. E o texto de Atos 1:8 diz que todos são dispersos, com exceção dos apóstolos. Todos são dispersos. Então parece, Júnior, que aí em Atos 8:1 há a igreja ela avança, mas ela avança assim como que forçada por Deus, né? Deus impulsiona o crescimento dessa igreja, mas ele usa a perseguição.
Então, a perseguição, nesse texto, ela foi usada por Deus para corrigir uma postura, né? Uma postura que deveria ser a postura da missão do povo. O povo deveria viver em missão. Como eles não estavam cumprindo a missão por completo, Deus usa a perseguição para trazer essa correção de postura, né? E aí a igreja, ela daí para frente, ela não para mais, ela segue, ela avança. Interessante, só te cortando, como o texto, ele, na sua narrativa, a estrutura aponta, né? Inclusive para Atos 1:8. Sim. O final do verso 1 do capítulo 8, como você citou, todos exceto os apóstolos foram dispersos. Para onde? Pelas regiões da Judéia e de Samaria. Judéia e Samaria já aparecem aqui, eram exatamente as próximas regiões. Sim. Que está apontado em Atos 1:8, e logo à frente a gente vai ver esse início dos confins da terra, quando chega em Antioquia, os cristãos são chamados pela primeira vez de cristãos, a pregação é direto para os gentios e não para os judeus, tem tudo isso, né? Sim, e aí só para aplicar isso para a gente, né? Ficar na igreja local, que a gente poderia chamar aqui de Jerusalém, ficar em Jerusalém é gostoso, né? É confortável, é gente que nós já conhecemos, é gente que faz parte da nossa família, crescemos juntos, né, com esse pessoal. É bom demais, né, ficar na igreja local. Mas quando a gente se esquece desse aspecto da missão, Deus, na sua soberania, ele nos ajuda a lembrar que nós somos desafiados a sair. Nós somos desafiados a ir, né? É o DNA da igreja, né? Desde lá de Abraão, nosso desafio é para um movimento, né, dinâmico em busca de pessoas, né? Em busca de novos centros do evangelho, de novos lugares onde as pessoas possam conhecer o Senhor Jesus. Então, desde o Novo Testamento isso acontece. Eu acho que até hoje Deus ele nos provoca. Eu acho que a gente está vivendo esse tempo, Júnior, um tempo de avivamento, onde nós somos desafiados à missão, somos desafiados a pensar nesses novos contextos onde a pregação do evangelho precisa chegar. Muito legal. Tem no material que nós escrevemos, abordagens da missão, né, para dar base para tudo que a gente vem fazendo na comissão de revitalização, tem uma frase, acho que é sua essa frase aqui, ó, numa conclusão de um desses parágrafos, né? Ou seja, igrejas ensinam, evangelizam, discipulam, louvam, mas também plantam novas igrejas, né? Sim. Isto é, tem o Jerusalém ali, né? Canta junto, se reúne, mas essas mesmas igrejas que ensina, evangeliza, discipula, louva, ela também tem, e por isso a gente tem falado dessa série, ela visa também criar essa mentalidade, né? Igrejas locais saudáveis plantam novas igrejas, e plantar novas igrejas, esse olhar para Samaria e confins da terra, num contexto apostólico de sociedades secularizadas, é fundamental, né? Porque na hora que a gente parte para esse processo, a gente vai encontrar pessoas que pensam diferente de nós, culturas diferentes das nossas, linguagens diferentes da nossa, e que são alvo também do amor e da graça de Deus para serem alcançados pelo Evangelho. Sim, e eu falo isso porque quando a gente pensa nos elementos que são básicos, que faziam parte da igreja no seu início, geralmente nós lembramos desses primeiros, né? Então nós lembramos do aspecto do ensino, do aspecto da evangelização, que você já colocou que continua sendo um desafio, do aspecto do discipulado, da adoração, né? Mas quase que inconscientemente a gente negligencia esse aspecto da plantação. É como se ele não existisse, né? Isso. Mas, na verdade, ele faz parte desse processo inicial da igreja. Então, a igreja, ela ensina, ela evangeliza, ela discipula, ela adora e ela planta. A plantação não é um elemento dissociado, né, desses anteriores. Ela faz tão parte da missão da igreja quanto ensinar, adorar, louvar, quanto discipular. Como o evangelismo faz parte desse processo, dessa estratégia de Paulo, né? Evangelizar, fortalecer e desenvolver líderes, eu penso que quando a gente cita que igrejas evangelizam, é nessa visão somente do olhar para Jerusalém, evangelizar, para falar da nossa realidade, né? Por vezes é
criar um programa ou um evento e chamar as pessoas para virem assistir, né? Sim. Fazer um convite e pedir para que os irmãos entreguem esse convite para os amigos para que venham ouvir a palavra de Deus. Óbvio, isso foi, e acho que em muitos aspectos continuará sendo uma estratégia. Mas nós estamos diante de uma realidade de evangelismo do ponto de vista de mentalidade de plantação, que é realmente um estilo de vida, né? A vida da igreja pulsa para que, por meio do seu estilo de vida, e não somente por conta de um programa, um evento, mas o estilo de vida impulsiona a gente para falar do evangelho para outras pessoas. Sim. Não, legal. Muito legal pensar dessa forma. Eu acho que a gente vive num mundo assim tão desesperançado, né? Parece que as pessoas se agarram em coisas que de fato não podem trazer nenhum tipo de segurança para elas. E é como se elas estivessem assim, clamando, né? Para que alguém lhes mostrasse qual é de fato a verdadeira esperança, onde elas de fato podem se agarrar. E a gente tem isso, né? Nós conhecemos a verdadeira esperança que é Cristo. Então, eu acho que olhar para as pessoas desse ponto de vista, entendendo que elas têm essa necessidade de conhecer o amor de Jesus, de conhecer a pessoa de Cristo, e a gente mostrar para isso elas, né? Seja com palavras, seja com a vida, como você falou, eu acho que é o pontapé. Uhum. É o que a gente precisa fazer, né? A nossa forma de viver. E aí, na sequência, se a gente seguir aqui o processo de Paulo, a gente vai continuar ensinando, vai continuar discipulando e fortalecendo e encorajando essas pessoas. É isso. Bom, a gente tem pouco tempo aqui para acabar esse primeiro programa. Eu queria guardar esses 5 minutos finais aqui. Essa postura bíblica, ela envolve o avanço da igreja. Ela vai envolver uma igreja que tem essa mentalidade de perceber que ela evangeliza, fortalece e cria líderes. Provavelmente, alguns desses líderes serão aqueles que precisam, nessa mentalidade, terem a disposição de ir plantar outras igrejas. E aí eu queria terminar com um aspecto prático, que por vezes a gente pode perceber que geram barreiras de aceitar essa visão bíblica, né? Barreiras práticas que nos impedem, como igreja, de viver essa mentalidade de verdade, né? Vamos destacar algumas aqui? Vamos lá. A dificuldade de abrir mão de recursos financeiros e líderes. Sim. Isto é, serão os mais maduros e precisarão de alguns recursos para tirar um time de uma igreja local consolidada para que ela vá a um outro bairro, a uma outra cidade e estabelecer a plantação de uma nova igreja, né? Só que isso vai contrário à nossa mentalidade, né? Vai, porque parece que a gente vai perder força, né? Parece que a igreja ela vai, de alguma maneira, perder a sua capacidade. Nós não podemos ter medo, Júnior, de perder líderes, perder entre aspas, né? Perder líderes para a missão. A gente não pode ter esse medo. Aliás, nós não podemos ter medo de perder os melhores líderes para a missão. Se a gente lembrar lá de Atos 11, não é isso que acontece lá? Eles pegam o melhor que eles têm, né? E oferecem para a missão. Dos 5 melhores, vai 2. Não é? Então, às vezes a gente perde a oportunidade de fazer a missão, de plantar novas igrejas, porque isso significa abrir mão de líderes. Além de ter que abrir mão, como você citou, de recursos financeiros. Então, significa compartilhar os recursos financeiros que nós temos com essa nova igreja que está sendo plantada também. Nesse aspecto da liderança, eu acho que de alguma maneira também significa perder assim a capacidade plena de controlar aquela situação. Porque quando nós estabelecemos novos líderes, a gente precisa dar o mínimo de autonomia, né, para esses novos líderes. E quando eu olho para o Novo Testamento, eu vejo Paulo fazendo isso. Ele chega na igreja, estabelece os presbíteros e ele vai para outro lugar. Quem toma conta daquela igreja? Esses presbíteros. Eles são responsáveis por essa igreja. Quando Paulo volta, ele vem e fortalece, né? Ora com esse pessoal, mas esses são agora os responsáveis por esse novo tempo, né? Por essa missão. Então, eu penso que
Essa é uma das dificuldades que nós temos, abrir mão de líderes e recursos. As próprias cartas são reflexo dessa realidade, né? A maioria das cartas, elas são escritas por conta de demandas das igrejas locais, né? Então, assim, existe uma liderança naquela igreja, a igreja tem uma vida própria. Paulo, ele seguiu a vida dele. Óbvio, como ele tem ligação com algumas dessas igrejas, ele recebe situações, preocupações às vezes doutrinárias, relacionais, preocupações dos contextos da cidade, e aí as cartas estão sendo escritas para isso, né? Paulo, ele vai ajudar nesse processo, mas a responsabilidade de tomar decisões ali, Corinto, né, para ficar na igreja que ele disse, eu plantei, Apolo regou, né? Olha, vocês têm uma demanda aí, resolvam, assim, assim, assim. Olha, com relação à ceia, eu acho que as preocupações são essas, o que eu recebi do Senhor foi isso. Só que, em tese, quem vai... o controle não está mais na mão de Paulo, né? O controle está na mão daquela liderança que vai receber aquela carta e vai tomar decisões a partir do que leu, né? Sim. Daí o desafio de considerarmos nas nossas igrejas locais a saída daquelas melhores famílias ou daqueles melhores líderes, né, para poder iniciar um projeto de plantação, fazer parte de um grupo base, né? Parece que a gente está perdendo quando, para usar o exemplo do movimento Radiação, quando a gente forma o grupo do grupo base, né, do movimento Radiação, e a gente desloca algumas pessoas de igrejas locais, o sentimento não pode ser de perda. O sentimento tem que ser, olha, que coisa maravilhosa, né? Esse pessoal decidiu fazer missão. Sim. Esse deveria ser sempre o nosso sentimento, e não como se esse pessoal estivesse nos traindo, né? Às vezes, assim, a gente é tão apegado que parece que o pessoal, puxa, eles estão nos traindo, eles estão saindo de onde estavam para ir para outro lugar. Mas eles estão indo fazer missão. Isso. E é esse o nosso propósito. Eu acho que essa mentalidade, quanto mais ela estiver estabelecida, né, melhor serão essas realidades de plantação, né? Porque aí a igreja vai se sentir realmente feliz diante desses aspectos, né? Porque tem um outro aspecto não só da liderança, mas da própria igreja. Você já citou um pouco, né, a questão do controle, né? Só que igrejas locais, no processo de distanciamento, elas vai gerando a diferenciação, né? Então, é um outro aspecto, né? Controlar demais pode sufocar a planta, né? Controlar demais, manter total controle, quase que reproduzir assim, como se a igreja A, ali naquele outro local, fosse inteiramente a igreja A. A chance de não ser uma planta que cresça com naturalidade é muito grande, né? Esse controle excessivo, essa vontade de dominar, de manter ali tudo sob sua administração, não deixando que aquela igreja seja diferente naqueles aspectos que ela pode ser diferente, aspectos que envolvem contexto, que envolvem liturgia, que envolvem maneira de se portar no bairro. Talvez o que deve se manter, o que Paulo sempre se esforça em cada carta, é a base de fé, né? Sim. Mas os aspectos da realidade, elas serão diferentes. E isso também causa certa dor, né? Perdi pessoas e lá é diferente daqui, isso causa dor, né? Sim. Eu acho que o desafio é acompanhar, é continuar oferecendo apoio, é continuar oferecendo o que for necessário, né, para que a missão possa acontecer. O que é diferente de controlar, o que é diferente de tirar a autonomia, né? Porque senão a gente não consegue desenvolver liderança. Eu acho que é tão estratégico isso de Paulo, e ele está ensinando aqui para a gente, né, que líderes só se formam de fato e se desenvolvem quando eles têm essa capacidade de desenvolver um trabalho onde foram colocados, né? Essa autonomia que Paulo dá para essa liderança e para essa nova igreja que surge, ela é muito interessante de ser percebida. Muito legal. Alex, a gente vai parar por aqui. Vamos dividir esse programa em duas partes. A gente viu assim de modo meio panorâmico essas estratégias e esses princípios bíblicos da plantação de igrejas, a sua organicidade e os desafios que trazem para nós, né, como igrejas locais hoje, para encarar esse desafio bíblico, esse mandamento bíblico que faz parte da vida da igreja. Mas na semana que vem a gente continua nos aspectos bíblicos, mas a gente vai olhar para exemplos bíblicos de plantação.
A gente vai se concentrar na semana que vem em Atos 16 e 17, para a gente ver a plantação em Filipos, em Tessalônica, em Bereia e em Atenas, e tentar identificar ali alguns princípios importantes de como se dava a plantação no Novo Testamento. Beleza? Beleza, legal. Obrigado até aqui. Obrigado você que está com a gente até agora. Compartilhe esse programa, esse conteúdo está muito legal, muito importante, e eu desafio você a compartilhar esse conteúdo com a sua liderança, com os irmãos que se preocupam com a igreja local. E semana que vem eu espero você, para a gente continuar falando sobre a base bíblica da plantação, olhando aspectos práticos nessas cidades, nesses capítulos de Atos que eu citei aqui para vocês. Semana que vem a gente se encontra. Não se esqueça do Amigos da Missão. Continue contribuindo para o Amigos da Missão. Essa também faz parte dessas iniciativas visando uma maior mentalidade de missão nas nossas igrejas, e a gente continua contando com o seu apoio. Que Deus te abençoe, e a gente se encontra aqui no programa Reviva na semana que vem. A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Ageu Bente, sou superintendente da Convenção Baixo Amazonas e eu sou um amigo da missão e quero fazer um convite especial para você também participar, colaborando e nos ajudando nessa grande missão. Seja um amigo da missão.